que me lava a vida é o sangue que aquieta o meu temor. É saber que o sangue que me verteu foi pela minha vida, que lavou, grande é o Senhor e nos dias de louvor. A cidade do nosso Deus, o santo nome do Senhor, a alegria de toda a queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Fiamos em teu infinito amor, pois só pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Os céus são a morada do Senhor.
enche o nosso coração com a tua imensidão, Senhor. Que a tua imensidão invada o nosso coração essa noite. E que o Senhor nos mostre como a nossa visão é tão pequena diante do Deus todo infinito que nós temos, Senhor. Diante do Deus que cuida da nossa vida, do Deus que trata da nossa alma, que trata do nosso coração, do Deus que é Pai para nós, do Deus que é Deus da nossa vida, do Deus que nos guarda, do Deus que sara as mazelas do nosso coração, do Deus que a cada dia transforma o mal em bem, porque tudo que nos acontece, Senhor, corrobora para que o teu nome seja exaltado em nós e também para a nossa alegria, Senhor. Te adoramos, Pai. Diga-me me cercas por detrás e por diante, com tua proteção que é sem igual, e o meu coração que é vacilante confia em ti, que ainda enobrece os meus dias, fazendo habitação em meu ser a imensa solidão que outrora havia. Não volta a ver, me amas como ninguém mais, me abraças com teu precioso amor, tu enches de bondade a cada instante meu caminhar e limpa minha alma do pecado com tua graça sobrenatural. Então meu coração regenerado adora a ti. Minha vida inteira tu tens sobre os teus olhos, como as folhas que caem pelo seu andar, faz minha história repleta de sentido. Tu és meu amigo, tu és o meu amigo, em quem posso confiar. Tu és meu Pai, sustenta-me e a vida. Escuta o meu clamor quando chamo seu nome, meu Pai. Tu és minha esperança, enquanto vem a dor, tua graça me basta, meu Pai. Te adoramos, Senhor, exaltamos o teu nome que é santo. Não há outro que se compare a ti. Me amas como ninguém mais, me abraças com teu precioso amor, tu enches de bondade a cada instante meu caminhar e limpas minha alma do pecado com tua graça sobrenatural. Então meu coração regenerado adora a ti. Minha vida inteira tu tens sobre os teus olhos
Te adoramos, Jesus, e bendizemos o teu nome. Que a tua graça tem se revelado suficiente para nós, tem se revelado mais do que suficiente, tem se revelado de fato melhor do que a vida, Senhor. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és todo. Formoso é o Senhor, tua face é tão sublime pra mim. Eu me alegro em tua presença, eis-me aqui outra vez diante de meu coração, meu amor, vou escutar e fazes cair a barreira de mim. És fiel, Senhor, me diz palavras de amor e esperança ao sentir teu toque, tua imagem libertas meu ser, o calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, Senhor, tu és formoso, meu Senhor. Só tu és, só tu és santo, santo, santo. Venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, Senhor, dizer que és todo, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, oh Rei. Cuida da minha vida, guia os meus passos, meu Senhor. Levanta sua mão no céu nessa hora, fala com teu Deus. Cuida da minha vida, guia os meus passos, ó Senhor. Levanta ao meu favor, levanta ao nosso favor, fala no meio de nós, Senhor, e desce com tua glória sobre esse lugar e faz, Senhor, com que haja um verdadeiro derramar
dizer que és formoso. Se tu és formoso, Senhor, tua glória enche a nossa vida. A gente quer, antes de passar para a mensagem, pedir ao Senhor que o Senhor venha colocar convicção no nosso coração de que o Senhor está nesse lugar, de que a tua presença é real sobre nossas vidas, porque o sangue de Cristo não foi derramado em vão, Senhor, mas foi derramado com um propósito de reconciliar nossa vida com o Senhor. Portanto, nós somos recebidos por Ti na tua presença, e aonde a gente pisar a planta dos nossos pés, o Senhor vai conosco. Que o Senhor seja exaltado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, graça e paz. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Quero falar sobre a esperança cristã em meio ao sofrimento. A esperança como uma das principais características do cristão. A gente costuma acreditar que a principal característica do cristão é santidade, mas eu diria que essa é uma característica secundária. Eu acredito na santidade como uma característica do cristão, como uma das principais, mas eu diria que ela é secundária. A principal é a esperança que nasce da fé, porque a santidade não salva, o que salva é a confiança em que Cristo nos salva. É a confiança de que nós somos salvos por Cristo, e a nossa santidade é uma consequência dessa salvação. Mas nós ainda não somos salvos porque nos tornamos santos. É o contrário, nós nos tornamos santos porque fomos salvos. Então, a principal característica do cristão é a esperança. O problema é que as dificuldades da vida, elas concorrem com a nossa esperança, nos dá a sensação de que não somos salvos, porque a gente pensa assim: será que eu sou salvo? Mas se eu fosse salvo, Deus me amava mais, me protegia mais, me abençoava mais. Se eu fosse salvo, Deus não permitiria que eu passasse por determinadas situações que Ele me deixa passar. E aí é nesse sentido que eu estou dizendo que as dificuldades da vida vão minando a nossa esperança, e a esperança de que somos salvos, a esperança de que Deus nos ama, a esperança de que temos um tesouro guardado no céu, a esperança de que ninguém nos separará do amor de Cristo, a esperança de que o Senhor nos ama e de que tudo é nosso. E aí é por isso que eu quero falar para você da esperança em meio à tribulação, e a necessidade de nós confiarmos, continuarmos tendo esperança, mesmo em tempo de adversidade. Verso 18, Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora.
E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Só até aqui. Vamos orar? Pai, Sua palavra nos faz muitas promessas, e essas promessas nos estimulam a confiança, a esperança de que o Senhor é bom, de que dias melhores estão adiante de nós, de que o Senhor nos ama, nos guarda, de que o Teu amor por nós nos privilegia, de que o Teu amor por nós propicia bons momentos na vida. Nós cremos que o Teu amor por nós e a Tua salvação reserva para nós as melhores coisas dessa vida. E aí, Senhor, as dificuldades da vida vão minando a nossa alegria, a nossa esperança, e nós vamos descrendo que somos amados, vamos descrendo que o Senhor tem as melhores coisas da vida reservadas a nós, vamos descrendo as Tuas promessas, vamos descrendo a Tua palavra, vamos nos entregando à melancolia, à tristeza, até que quando a gente vai ver, não tem mais fé, só acredita no Senhor, mas não acredita mais que o Senhor é bom para conosco. Senhor amado, a minha oração é para que nessa noite o Senhor, por uma operação do Teu Espírito Santo, devolva para aqueles que já tiveram a esperança no coração, e para aqueles que nunca tiveram, que o Senhor dê uma esperança a qual nunca experimentamos. Que o Senhor nos dê a confiança, Pai, de que nos ama, de que o Teu Espírito é por nós, de que as Tuas promessas são verdadeiras, que se cumprirão em nossas vidas, de que nós temos um depósito no céu, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor chora quando a gente chora, que o Senhor ri quando a gente ri, e que não caia um fio de cabelo da nossa cabeça sem o Teu consentimento, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito, de que o Senhor tem a nossa vida nas Tuas mãos, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor não é um Deus sádico que nos experimenta. O Senhor não nos experimenta porque o Senhor já nos conhece, mas de que o Senhor nos aprimora mesmo no sofrimento, mas que o Senhor tem a alegria como alvo último da nossa vida. Sê conosco, Pai, esse é o nosso clamor. Lembra-te de nós na nossa angústia e trata-nos, Deus, segundo a Tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Paulo, ele começa dizendo que tem por certo, é uma convicção, é uma certeza dele, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Ele está falando dessa vida e falando do céu. Então a primeira coisa que ele afirma é que a vida dele, do apóstolo Paulo, é uma vida cheia de sofrimentos, e ele se coloca como modelo de todo cristão, porque ele não está falando da sua experiência pessoal como sendo uma experiência única. Ele está dizendo: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Ele não está falando dele unicamente. Então a primeira afirmação é que todo cristão
do mais excelente cristão ao menos excelente, ao de fé mais frágil, mais vacilante, do mais santo ao mais fanfarrão cristão, todos igualmente passam por dificuldades nessa vida. E o apóstolo Paulo, ele não oferece nenhuma promessa de alegria absoluta e imediata. Ele tem um consolo. O apóstolo Paulo tem um consolo para as tribulações e para os sofrimentos da vida presente, que é o céu. Ele diz: eu tenho por certo, essa é a minha certeza, de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Então ele diz que não pode ser comparado, não tem comparação. Ele está falando que a nossa vida no céu será repleta de alegria, de prazer, de satisfação, de plenitude, não faltará nada. E aí depois ele diz, no verso 19, que a criação, ele está falando do universo, do planeta, do sol, do mar, das estrelas, das árvores, das florestas. A criação, ela aguarda o dia em que o Senhor Jesus irá voltar e revelar ao mundo a glória dos filhos dele, que somos nós, aqueles que são salvos. Ele diz, verso 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a criação, a natureza, aguarda com ansiedade, com expectativa, e uma expectativa ardente, o dia em que Deus irá revelar os seus filhos ao mundo como sendo salvos. Por que ele diz que a criação espera o dia da revelação dos filhos de Deus? Porque hoje não há nenhuma diferença entre você, que é filho de Deus, e o seu vizinho, que não é filho de Deus. As pessoas olham para você e dizem: que diferença tem nele? Não vejo nada de diferente. Ri igual, chora igual, sofre igual, passa dificuldade igual, tudo igual. Pecador igual. Diz que é santo, mas é pecador. Seu vizinho diz isso porque realmente, meus irmãos, a salvação, a santidade, a fé, ela não é visível. Não é visível. Você passando do outro lado da rua, não dá para ninguém olhar e dizer: caramba lá, meu irmão, ele é diferente, tem alguma coisa de diferente naquela pessoa ali, eu vejo Deus na vida dela. Não, meus irmãos, ninguém vê isso. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Mas eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, porque o texto fala disso de forma mais clara daqui a pouco. Mas ele vai explicar por que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Verso 20: porque a criação está sujeita à vaidade. A palavra vaidade na Bíblia não tem nada a ver com a palavra vaidade da forma como a gente usa hoje. A gente fala da vaidade da mulher, do cabelo, da maquiagem, da beleza, a mulher que quer se produzir. Essa vaidade não é pecaminosa. Isso é cuidado. Quando a Bíblia fala de vaidade, ela está falando num outro sentido, no sentido antigo da palavra que se perdeu hoje, e que, portanto, os tradutores da Bíblia deveriam arrumar uma palavra mais adequada. A palavra vaidade significa alguma coisa sem sentido e sem propósito. Então ele diz que a criação está sujeita à falta de propósito, à destruição, porque a natureza, a criação, ela caiu junto com o homem. João Calvino diz que a natureza, o mundo, as árvores, o planeta não pecou para sofrer queda, mas a criação, o planeta, ele foi criado para o serviço do homem.
Quando Deus criou o homem, Ele diz: olha, tudo, rios, animais, todas as plantas estão a teu serviço, tudo é para alimento, domine tudo isso. Então a criação está a serviço do homem, e Calvino diz que o homem não poderia, sendo ele pecador e caído porque pecou, desfrutar de uma natureza santa. A natureza precisou sofrer queda e corrupção junto com o homem, não por causa do pecado da natureza, porque a natureza não teve pecado nenhum, mas por causa do pecado do homem. É isso que ele está dizendo aqui quando ele diz, verso 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, ou seja, não porque ela pecou, mas por causa daquele que a sujeitou. Deus sujeitou a criação à vaidade por causa do pecado do homem. Então a criação sofreu de lambuja. Verso 21: ela aguarda a expectativa da revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Corrupção aqui significa perecimento, queda. Então ela espera o dia em que o Senhor Jesus irá voltar e irá revelar ao mundo a glória dos seus filhos, para que ela também possa retornar à sua glória original e voltar a servir os filhos de Deus como antes. Então a criação será gloriosa de novo, e nós, os filhos de Deus, seremos gloriosos de novo, santos. E essa santidade, essa alegria, essa plenitude será visível. Então a criação espera o nosso dia, o dia da revelação da nossa glória, dos salvos, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22 agora: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então a gente hoje em dia fala muito sobre sustentabilidade. A gente vê a criação gemendo, sofrendo. A gente vê o derretimento das calotas polares de gelo, a gente vê terremoto, a gente vê queimada, a gente vê a mortalidade dos animais entrando em extinção, a gente vê o aquecimento global, e Paulo chama isso de gemido. Foi o pecado original do homem que atingiu a criação, e por mais que um nascer do sol, um pôr do sol na beira da praia seja a coisa mais linda do mundo, ainda não é tão lindo quanto no original. Essa beleza da criação sofreu queda, foi corrompida, foi manchada, foi enfeiada, e ela está gemendo de dor, suportando angústias até agora, por causa do nosso pecado original. Verso 23 diz: e não somente ela, não só o mundo, não só a criação, não só o planeta geme e sofre angústias, mas também nós, os salvos, que temos as primícias do Espírito de Deus, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ora, mas nós não já fomos salvos? Nós não já fomos redimidos? Essa é uma doutrina que na teologia a gente chama de o já e o ainda não. Nós já fomos salvos, mas ainda não. Nós já fomos lavados e remidos, mas ainda não. O diabo já foi vencido, mas ainda não. E daí por diante. Então nós já fomos salvos, mas essa salvação não é visível. Nós já fomos santificados, mas essa santidade não é visível e nem é sensível. A gente não sente a santidade, a gente sente o pecado. Então ele diz que ainda existe a plenitude da salvação e nós aguardamos ela. Então ele diz que essa salvação que nós temos, ela é invisível. E olha como isso fica mais claro. Aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Na esperança. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então ele está dizendo: Deus te salvou,
Ainda que hoje você não se sinta salvo, Deus te ama. Ainda que hoje você não consiga perceber o amor de Deus, Deus gosta de você, mesmo que você não se sinta gostado ou gostada por Ele. Deus te santificou e você é tão santo quanto Jesus aos olhos de Deus, mas você não vê essa santidade, porque você foi salvo na esperança. Esperança que se vê não é esperança, porque o que você vê como espera. Portanto, você só tem uma coisa para se agarrar, para ter convicção de que é salvo: a convicção. Você só tem uma coisa: a esperança de que é salvo. E esperança, que ele usa a palavra esperança não no sentido de quem espera, mas no sentido de quem sabe que tem uma coisa, mas que ainda não está nas mãos. A Bíblia usa a palavra esperança nos dois sentidos: no sentido de quem espera que está por vir, e no sentido de que quem tem alguma coisa, mas não está na sua posse, mas é sua. Então você tem a promessa daquela coisa, ainda que não tenha a posse objetiva daquela coisa. A Bíblia chama isso de esperança. Então eu sou salvo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3 que nós estamos, no verbo presente, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só que eu estou aqui nessa igreja, na rua Quintanilha, mas a Bíblia diz que eu estou lá, assentado no trono de Cristo, junto com Ele à destra de Deus Pai. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O nome disso é esperança. Significa confiança que eu tenho e que é meu, aquilo que eu ainda não vejo e que ainda não toco. Então, meus irmãos, por isso que eu disse que a esperança ainda é mais importante na vida do cristão do que a santidade, porque quando eu peco, eu me percebo pecador, e o diabo pode dizer para mim: pois é, a Bíblia diz que quem peca é filho do diabo. Só que como eu tenho a certeza de que eu sou salvo, eu posso dizer para ele: pois é, mas a Bíblia diz também que qualquer um que disser que não tem pecado faz Deus mentiroso. E aí eu posso dizer para o diabo: eu sei, Satanás, que eu sou pecador, mas eu sei de uma outra coisa, que eu sou santo. Porque a Bíblia diz que Cristo me santificou, e a santificação de Cristo é suficiente. Eu sou mesmo pecador, mas a Bíblia diz que, independente do meu pecado, o sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai na cruz, em meu lugar, é suficiente. E nenhum pecado meu é maior do que o meu Senhor sangrando na cruz por mim. O nome disso, meus irmãos, é esperança. É eu ter aquilo que eu ainda não vejo. É eu saber que eu sou aquilo que eu ainda não vejo e aquilo que eu ainda não sinto, mas eu sei que eu sou, porque a Bíblia me prometeu que eu sou. Eu vou dar um exemplo para você. Coloca aí a marcação em Romanos capítulo 8. Dá um pulinho comigo no livro seguinte, Coríntios, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha só como Paulo começa essa carta, no capítulo 1, nos versos 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então ele e Sóstenes estão escrevendo a carta.
a igreja de Deus que está em Corinto. Então a primeira coisa que ele fala no verso 2 é que a igreja de Corinto é a igreja de quem? De Deus. A igreja de Deus que está em Corinto. Aos o quê? Santificados em Cristo Jesus. Então foi Cristo Jesus que os santificou. E porque eles estão em Cristo é que eles são santificados. E eles foram chamados para quê? Para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja de Deus, santificada em Cristo Jesus, chamada para ser santa. Beleza. Só que olha só o verso 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes estejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Então, a primeira coisa, uma igreja em quem havia contendas. Capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Carnais. Eu não estou entendendo, a igreja é santa ou a igreja é carnal? Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não sois assim carnais, e andais segundo o homem? Agora olha o capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Ele está dizendo que ele vê pecados dentro da igreja que ele não viu no mundo. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então tem um irmãozinho na igreja que está traçando a madrasta. Que bênção! E aí ele reclama com a igreja porque a igreja não fez nada, deixou o garotão lá. Agora o capítulo 6, verso 1. A cada capítulo, um pecado, né? Cada mergulho é um flash, é uma beleza. Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? E aí ele está reclamando que os irmãos estão processando uns aos outros. Aí no verso 5 ele diz assim: para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vocês, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vocês demanda, ou seja, problema judicial, já é completa derrota para vocês. Agora, aí mesmo no capítulo 6, Paulo vai reclamar que os irmãos da igreja de Corinto estão se prostituindo. Eles gostavam de, no final da tarde, pegar umas prostitutas. Isso é sério, não estou brincando não. Em Corinto tinha um templo da deusa Afrodite, e as sacerdotisas da deusa Afrodite, que era a deusa da fertilidade, elas eram prostitutas cultuais, e todo dia às 6 horas da tarde elas desciam para se prostituir na rua. Em Roma, nessa época, eles costumavam chamar qualquer pessoa imoral de corintiana, porque a cidade de Corinto era a mais imoral que existia. Então Corinthians é um time do diabo. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. Então se você quer ser crente, tem que torcer para o Santos ou para o Flamengo. Brincadeira. Verso 15 diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes, prostitutas?
Ele responde: absolutamente não. Ou vocês não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então tinha os irmãos saindo com as prostitutas. No capítulo 7 ele vai falar sobre divórcio, e daí vai. Ele vai contando aqui os pecados da igreja. Capítulo 11, ele vai dizer que os irmãos, quando tomavam a Santa Ceia, se embriagavam, porque vinho era vinho de verdade, não era suco de uva. Os irmãos saíam bêbados da Santa Ceia e comiam muito, e quando os mais pobres chegavam na mesa, não tinha mais comida para eles tomarem a ceia. Mas ele chama essa igreja de igreja de Deus, santificada em Cristo Jesus, chamado para serem santos, mas chama de carnal, facciosa, adúltera. Então, meus irmãos, a igreja é as duas coisas. E como diz Lutero, nós somos simultaneamente justos e pecadores. Nós somos simultaneamente justos e pecadores. Então, quando eu percebo o meu pecado, eu deixo de ser salvo? Não. Eu descubro que eu sou salvo na esperança. Eu estou aqui fazendo uma apologia ao pecado, dizendo que você pode meter o pé na jaca, que você não vai perder a tua salvação? De jeito nenhum. Você foi salvo para a santidade. Mas não tente fazer da santidade um termômetro da sua salvação. Quando você sofre, significa que Deus não te ama, que Deus te abandonou? Não. A gente descobre no texto, voltando lá para Romanos capítulo 8, você pode voltar para lá, que Paulo diz que a criação geme, mas ele diz que nós que temos as primícias do Espírito gememos também. E esse gemido é um gemido de sofrimento. Ele fala, sofre angústias até agora. Gemido e angústia. Mas ainda assim, ele nos convida a ter esperança. Ele nos convida a ter esperança, sabendo que Deus nos ama, convicção de que Deus nos quer o bem, de que Deus não nos desamparou, e de que Deus está reservando, em última instância, de que Deus está reservando para nós uma vida e tesouros incomparáveis. Agora, meus irmãos, eu não creio, preste atenção no que eu vou dizer agora, vai ser a última coisa, estou terminando já. Eu não creio que essa vida, que nessa vida, melhor dizendo, Deus nos reserve somente sofrimentos e angústias, de jeito nenhum. Eu creio que essa vida é repleta de alegrias. Então Paulo não está sendo pessimista em relação a essa vida e otimista em relação ao céu. Essa mensagem aqui serve para quem está passando por um momento de angústia e de sofrimento. E para quem está passando por angústia e sofrimento, está desconfiando do amor de Deus, a palavra é: não desconfie do amor de Deus por você. Deus te ama. E eu quero te dizer que Deus tem as melhores coisas para você. Por outro lado, meus irmãos, a esperança que a gente tem que ter não é só no céu, mas a esperança na certeza de que ainda nessa vida Deus reserva coisas maravilhosas para nós. Ainda nessa vida. Daí eu quero terminar lendo os versos seguintes que eu não li, do verso 26 em diante. Ele traz um consolo para nós. Ele diz: também o Espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Então ele diz que nós temos duas coisas em nosso auxílio. Uma é a esperança, certeza das promessas.
E um outro auxílio é o Espírito Santo, que nos assiste em nossa fraqueza, nos momentos de fraqueza na vida, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, de uma forma maravilhosa, com gemidos inexprimíveis. Que gemidos são esses? Os gemidos de dor e de angústia. Paulo está dizendo, quando você não sabe orar, quando você não sabe o que dizer, porque nós não sabemos orar como convém, e quando a sua alma só geme, assim como a criação que geme angústias, quando você não sabe o que pedir, não sabe o que dizer, não sabe como orar, mas você sofre, o Espírito Santo, de uma forma maravilhosa, pega esse seu gemido inexprimível, ou seja, que é um gemido que não tem verbalização inteligente, e transforma em oração. Então as melhores orações são aquelas que você não fez, mas aquela que você sentiu dentro de você. Então, quando você estiver sofrendo, mas não souber o que orar, não diga nada, mas não deixe de orar. Compareça na presença de Deus, se coloca ali e diz: Senhor, eu não sei o que dizer, eu quero colocar o meu sofrimento, a minha tristeza, a minha angústia, o gemido da minha alma e do meu coração na tua presença, e que o teu Espírito transforme essa dor em intercessão. E comparece, fica ali, porque o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então eu sugiro que você se coloque na presença de Deus e diga: Espírito Santo, ora em mim, ora em mim e por mim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e ele fala isso no contexto do sofrimento, da angústia e do gemido. Mesmo as coisas difíceis da vida, Paulo diz, ele diz, sabemos que cooperam para o nosso bem. Então ele está dizendo que o Deus soberano ao qual a gente serve usa tudo, até o mal, para nos fazer bem, transforma o mal em bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meus irmãos, a palavra de Deus para mim e para você é: não perca a esperança. A esperança no sentido de certeza de que eu te amo, de que eu cuido de você, de que a tua vida está nas minhas mãos, a tua oração está sendo ouvida por mim, a oração que você não fez, eu faço por você. Eu, Espírito Santo, está dizendo, eu, Espírito Santo, intercedo por você. Quando você não sabe interceder, quando você não sabe orar, eu oro em você. As coisas ruins, até as coisas ruins, eu transformo em coisas boas. Eu transformo o mal em bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E você foi chamado para um propósito de Deus, e Deus vai levar esse propósito a efeito. E todas as coisas que acontecem na sua vida conspiram a seu favor, porque é assim que Deus administra a sua vida e a minha vida. Então creia, ainda que você não veja, porque quando você crê naquilo que você não vê, o que você está fazendo é tendo esperança, e essa esperança agrada a Deus. Amém? Vamos orar então? Pai Celestial, no Senhor nós cremos. E o Senhor vem mais uma vez nos convidar à confiança.
E a Tua palavra, Deus amado, ela quer nos levantar à fronte. O Senhor não quer filhos tímidos, o Senhor não quer filhos cabisbaixos, o Senhor quer filhos intrépidos, corajosos, firmes, esperançosos, confiantes do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua providência, confiantes de que todas as coisas, sem tirar nem pôr, todas, cada uma delas, conspiram a nosso favor. Até as que parecem ser contrárias conspiram a nosso favor. O Senhor quer filhos resolutos, confiantes de que a vida está nas mãos do seu Senhor e de que nada foge ao seu controle. A minha oração, Pai, é que nos tempos difíceis de fraqueza, o Senhor nos dê essa esperança. E ainda mais, Senhor, a minha oração é para que o Senhor nos visite com salvação, com libertação, com bênção. Que o Senhor ouça o clamor e o gemido da alma de cada um dos Teus filhos aqui presente hoje. Que o Teu Espírito transforme cada gemido inexprimível em intercessão, em intercessão eficaz. Que isso suba às Tuas narinas, Senhor amado, como oração perfeita. Jesus, por favor, meu Deus. E que essa oração desça como chuva e como resposta do Senhor sobre nós. E que bênção sem medidas venha sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja. Em Teu santo nome, Deus amado. Eu creio num Deus da esperança, num Deus de promessas maravilhosas, num Deus que não abandona os Seus filhos, num Deus que salva, num Deus que provê. Então, Senhor amado, faça segundo a Tua palavra e segundo a nossa fé. Fé essa que a Tua palavra gerou em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero pedir para o pastor Del, então, tocar um último louvor. E eu quero lembrar que domingo à noite, 7 horas da noite, a gente vai estar aqui no momento de adoração, fazendo aquela